Sejam muito bem-vindos à Masterclass Como se livrar das dívidas. Se você está aqui, você tem dívida. Não tem muito, muito outro motivo para você estar assistindo essa aula. Primeiramente, eu já te digo que você obviamente não está sozinho, que muita gente não tem dívida, mas tem uma vida financeira extremamente bagunçada. Então, não se sinta mal por estar na situação que você está e não se culpe. Eu acredito muito que a gente faz o melhor que a gente pode com o que a gente tem. E é isso que você está fazendo assistindo essa aula. Então, tenho orgulho de você por estar dando o primeiro passo para organizar a sua vida financeira. Mas quem sou eu e por que você deveria me ouvir? Meu nome é Verônica, eu sou médica por formação, não exerço. Tenho pós-graduação em educação financeira e especialização em finanças comportamentais e análise comportamental. E o meu foco é realmente fazer com que você tenha uma vida tranquila, para que você viva em paz, que você durma tranquilamente, provendo para os seus filhos uma vida sem dívidas, organizada, que você consiga realizar os seus sonhos, sabendo que seu dinheiro está em ordem, vendo o dinheiro sobrar e tendo tudo sob controle. E nessa aula você vai ver por que você está endividado realmente e por que quitar suas dívidas não vai resolver o seu problema, métodos de quitação de dívida e os seus próximos passos nessa jornada. Mas vamos lá, por que você está endividado? O básico todo mundo sabe. Você gasta mais do que você ganha, você não tem o dinheiro para cobrir, então você pega emprestado. Seja empréstimo no banco, seja empréstimo com um amigo, seja o cartão de crédito, porque sim, cartão de crédito é dinheiro emprestado, é apenas uma forma de pagamento, não é dinheiro extra. Mas o que muita gente ignora é que a pessoa foca muito na matemática do gastou mais do que ganha e esquece do porquê a gente gasta mais do que ganha. E, no geral, existem alguns motivos por qual você vai gastar. Primeiro, imprevistos. Se sua vida financeira está desorganizada, você não tem uma reserva de emergência, então todo imprevisto vai ser catastrófico, porque você vai ter que achar dinheiro onde não tem. Um outro motivo é um salário baixo, que infelizmente é a realidade da grande maioria dos brasileiros. Então, quanto mais baixo o seu salário, mais limitação você vai ter do que você pode fazer com esse dinheiro. Vivendo piloto automático, que geralmente leva você naquela mentalidade de rebanho, ou seja, você gasta porque fulano está gastando, você não quer pagar de pobre, então você gasta o que você não tem para impressionar a gente que você não gosta. Aquele ciclo que muita gente cai, eu tenho vários mentorados que passam por isso. Então, viver no piloto automático também é um problema. Mas o grande motivo, que geralmente é responsável por 80%, né, do que eu considero a nossa vida financeira, são as suas emoções, são os problemas emocionais, que vão de crenças limitantes que a gente aprende com os pais, os avós, até feridas emocionais que estão afetando diretamente o seu padrão de consumo e o seu padrão de vida no geral. E por que quitar suas dívidas não vai resolver seu problema? Se você só resolve a matemática, mas não cura o problema original desse descontrole, eventualmente você vai cair na dívida de novo. Isso é fato. Por exemplo, se você se endividou porque o seu carro quebrou, você não tinha uma reserva de emergência, você botou no cartão de crédito, virou uma bola de neve, etc. Tá. Por mais que pareça que o problema da sua dívida foi que o teu carro quebrou, o real problema da sua dívida foi que você não tinha uma reserva de emergência. Então, na próxima vez que o carro quebrar, tiver uma conta de hospital, um amigo, sua mãe precisa de ajuda, enfim, você vai cair na dívida de novo, porque você não tem uma reserva de emergência, que foi o real motivo da sua primeira dívida. Então, é muito importante que você, hoje, agora, você está aí sentado, você reflita no que causou a sua dívida, ou dívidas, se você tiver mais que uma, e que você identifique nesses 4 problemas que eu mencionei qual foi realmente o real motivo que você se endividou. Isso é que você vai falar para mim, Verônica, meu motivo é renda. O que você quer que eu faça? Para renda, não tem muito para onde correr, você precisa aumentar a sua renda. Seja mudando de emprego, seja adquirindo mais habilidades para mudar de área, seja, às vezes, dependendo da sua situação no trabalho, ver se você consegue pedir um aumento, ou criando uma fonte de renda extra. Eu acho que todo mundo deveria ter mais de uma fonte de renda, independente do quanto você ganha. Então, para o problema de renda, não tem para onde correr, você precisa aumentar a sua renda. Mas estratégias de aumento de renda é algo que eu faço na minha mentoria, então não é algo que eu consigo discutir numa masterclass de eu estou tentando fazer isso em 20 minutos. O piloto automático, eu geralmente soluciono junto com os problemas emocionais, as estratégias são bem parecidas. Eu trabalho isso na minha mentoria também. E para a questão de imprevistos, eu já te digo aqui que você precisa montar uma reserva de emergência, que se você é CLT, deveria ser 6 meses dos seus gastos essenciais.
Se você é funcionário público, 3 meses geralmente está de bom tamanho. Se você é empreendedor, o indicado é 12 meses, mas basicamente junte o máximo que você pode. Mas já que a gente está falando de reserva de emergência, eu queria aqui mostrar para você como uma vida organizada geralmente é. Para onde o seu dinheiro deveria estar indo? Eu classifico esse para onde seu dinheiro deveria ir em 6 baús de gastos. Quitação de dívida é o primeiro, mas que de preferência vai deixar de existir, porque você não terá mais dívidas para sempre. O ideal é isso. O outro baú é você, ou seja, investir na sua educação, na sua profissão, em se tornar um profissional que pode fazer mais dinheiro, investir no seu negócio. Então, esse baú você. O outro baú é o hoje, que é conta, moradia, gastos de lazer, etc, etc. O baú da reserva de emergência, que a gente acabou de falar. O baú dos objetivos de médio, curto prazo, uma viagem que você quer fazer, um computador que você quer comprar, esse tipo de coisa. E o baú da aposentadoria. Verônica, tem o INSS. Não vai ser suficiente. Nenhuma aposentadoria do governo, de qualquer lugar, vai ser suficiente. Essa é a minha humilde opinião, baseada nos estudos que a gente vê por aí. A aposentadoria dava certo porque tinha muita gente trabalhando para pouca gente aposentada. Basicamente. A pirâmide era assim. As pessoas estão vivendo mais, graças a Deus, graças aos avanços da medicina, mas as pessoas estão tendo menos filhos também. Então, o que era uma pirâmide assim, tá assim e talvez fique assim, se as projeções estiverem certas. A conta não vai fechar. Então, mesmo que você realmente ganhe alguma coisa do governo, porque eu acredito que o governo, independente do país, vai manter essa promessa de que a gente paga aposentadoria, ou você vai ganhar muito pouco, ou o governo vai ter que imprimir dinheiro para poder te pagar, o que vai gerar outros efeitos na economia e provavelmente vai significar que o que ele está te pagando não vai comprar muita coisa, né? Vai perder o valor de compra. Mas esse é um assunto muito mais complexo e eu não deveria ter entrado nele aqui. Então, nós vamos para o método de quitação de dívida. Você já sabe que tem que trabalhar na fonte original, no problema original que te levou à dívida, tá? Então, trabalhe nisso. Mas como realmente quitar a dívida que você tem, em paralelo? Para mim, o grande erro de outros educadores financeiros é que tem sempre essa discussão do paga a dívida com mais juros ou paga com menos juros. Gente, a primeira coisa que você tem que analisar na sua dívida é se ela tem uma garantia real. Porque se a dívida que você está trabalhando, você tem 3 dívidas, uma tem garantia real, uma tem juros exorbitantes e a outra, sei lá. A garantia real tem que ser que você vai priorizar, porque você vai perder um bem se você não pagar essa dívida, seja um apartamento, seja um carro, enfim. E o que é garantia real? Garantia real é exatamente isso, quando a sua dívida está atrelada a um bem. Então você precisa, geralmente, se tem alguma delas garantia real, cuidar da que tem garantia real primeiro. Verônica, eu não tenho dívida de garantia real. Beleza. Antes de falar dos métodos de pagamento mesmo, do avalanche, da bola de neve, que todo mundo discute muito, eu queria falar de 2 estratégias que você pode fazer. Você pode fazer uma portabilidade da sua dívida, ou seja, se você tem dívida com um banco que os juros são, sei lá, 10%, e você conversa com outro banco e fecha com eles um juros de 7%, você fazendo essa portabilidade, você está se dando a oportunidade de ter uma dívida mais barata e às vezes até negociar a parcela de uma forma melhor que funcione para ti. Então, portabilidade de dívida é uma opção. Uma outra opção, se você já tiver inadimplente, é diminuir os seus gastos ou fazer uma renda extra só para quitar essa dívida. E esse dinheiro que está sobrando ser guardado numa poupança. Eu não indico poupança, na verdade indico um CDB que rende pelo menos 100% do CDI e que tem a liquidez diária, mas daí você tem que ver aí com qual banco você vai conseguir abrir, enfim, tem outros pormenores. Mas geralmente poupança é furada, não rende nada. Mas a ideia aqui é que você crie uma reserva de quitação. Você vai juntar dinheiro para quando o banco ligar, porque eles vão ligar, eles com certeza vão ligar para negociar, você poder falar que, ó, eu tenho esse valor, eu não tenho o valor total, mas eu tenho isso aqui que eu posso te dar agora e que está a dívida à vista. E geralmente é assim que as pessoas conseguem acordos ou quitar a dívida por muito menos. E por que eu estou falando que o banco vai ligar? O banco tem algo que se chama provisão para devedores duvidosos. O que isso significa? Muito basicamente, o dinheiro que você não está pagando, o banco tem que reservar dos lucros, enfim, do balanço lá de caixa, ele tem que reservar esse dinheiro caso você nunca pague sua dívida. Eles têm que. Então, a partir de algum ponto, isso se torna muito inviável deles fazerem para todo mundo, e por isso que eles vão ligar para você e tentar resolver e receber alguma coisa melhor do que não receber nada. Então, essas são, assim, 2
Estratégias bem simples e bem básicas que você pode usar nessa sua jornada de quitar essa sua dívida. Os dois métodos bem conhecidos são o método Avalanche e o método Bola de Neve. O método Avalanche você paga a dívida de maior juros primeiro. E o método Bola de Neve você paga as dívidas de menor valor primeiro. E quais são os benefícios desses dois métodos? No método Avalanche você vai economizar dinheiro. Você vai estar pagando, né, as dívidas de maior juros, então você obviamente vai economizar mais. E se você realmente está focado nos números, esse talvez seja o melhor método para você. Mas o método Bola de Neve ele é muito bom porque você está quitando as dívidas de menor valor, então o seu emocional vai sentir as pequenas vitórias e vai ver a quantidade de dívidas diminuindo. E para o emocional, isso talvez faça a pessoa se sentir muito mais empoderada e encorajada de continuar no caminho. E isso me leva a um ponto que eu bato muito em relação a finanças. Não existe certo e errado. Se você tem conhecimento e se você sabe como as coisas funcionam, você decide o que é melhor para você. Eu só defendo que as pessoas obtenham essa educação financeira e aprendam como as coisas funcionam para poder decidir numa posição de controle da sua vida e das suas finanças. Agora, o que você decide, o que é melhor para você, só você pode saber. Verônica, eu tenho consignado. Eu não posso fazer essa tal portabilidade que você falou. Eles tiram o dinheiro da dívida já ali quando eu recebo meu salário. Então, o consignado realmente é um pouco mais complicado. Esse negócio do dinheiro ser tirado já ali na fonte, você não ter controle nenhum, realmente não é legal. Mas tem 3 coisas que você pode fazer. Você pode tentar renegociar esse empréstimo consignado e tentar parcelas menores. Se você tem algum dinheiro guardado, dependendo do valor da sua dívida, você pode tentar quitar à vista, num valor negociado aí menor. Ou você pode transferir ainda assim para uma outra instituição. Você muito provavelmente não vai conseguir juros menores, porque o consignado ele é conhecido por ter juros menores exatamente porque o risco da pessoa não pagar é menor, já que é tirado na fonte, né? Mas você vai tirar a dívida do seu salário. Faz sentido? Você vai ter um controle em relação ao seu salário, que você vai receber ele e a outra instituição vai esperar você ir pagar ao invés do consignado que já te tira da fonte. Então você ganha aí um pouco mais de controle e aí vai de ti as estratégias que você vai fazer para poder quitar essa dívida com a nova instituição. Então, assim, tem estratégias consignado também. Mas essa foi a aula sobre como se livrar das suas dívidas. Mas se você quer ajuda nesse processo de transformar a sua vida financeira, de realmente estar em controle e ver o dinheiro sobrar todo mês, começar a realizar os seus sonhos, entre em contato comigo. O meu WhatsApp para minha mentoria está aqui embaixo. E parabéns por ter tomado esse primeiro passo para resolver a sua vida financeira.